Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês aí, tá? Qual seja o tempo que vocês vão estar ouvindo aí meu vídeo, tá? Então dá essa saudação para vocês, tá, pessoal? E agradecer, tá? Obrigado aí. Gratidão por tudo, tá, pessoal? Eu tenho visto aí que aumentou os meus inscritos, aumentou a pessoa que estão assiduamente aqui ouvindo, tá? Visualização. Eu vi que cresceu, então tem pessoas aí, tá? Que eu não conheço assim, como é que se diz? Pessoalmente aqui nessa realidade. Mas é isso, tá? São pessoas que querem se conectar, estão buscando aí a verdade, estão buscando aí a sabedoria, o conhecimento aí, tá? A sabedoria, o conhecimento que é a gnose, tá? Eu tenho falado aqui esse tema aqui, tá? E tem muitas pessoas que não sabem o que é esse termo, tá, pessoal? Porque às vezes não tem ouvido isso, tá? Não tem estudado. É de um conceito religioso, né? Quase a maioria daqui dos que estão no meu canal é de um conceito religioso, tá? Mas aqui, pessoal, a gente não tem nada conceito religioso. A gente estuda todo o conceito religioso e tira aquilo que é verdade para a nossa essência, tá? Para o nosso crescimento espiritual, expansão da consciência. Não foi isso que ontem a gente falou aqui? Que a expansão da consciência, o crescimento, não foi? A gente falou tudo isso ontem aqui no vídeo de ontem. Vocês assistiram aí, eu vi que menos de uma hora que eu postei o vídeo, eu vi muita visualização. Então, tem pessoas que estão assíduas aqui no meu canal, tá? Espero que continue, tá, pessoal? Vocês novos, tá? No meu canal, não vá tirando logo o julgamento assim, tá? Tem muitos vídeos aí, tá? Se não entendeu, vá buscar lá alguns vídeos meu, pesquise também sobre algum tema que eu falei que você não conhece, tá? Seja assim, pessoal. Pesquise, veja se está de acordo com a espiritualidade. Não vá crendo logo no que eu estou falando, tá? É por isso que os meus vídeos aqui é perguntas. Para eu responder? Não. É para mim você responder. Eu só elaboro a pergunta e aí, pessoal, vamos. O que é isso aí? O que é isso? O que é esse tema? E por que que a gente tem que fazer isso? São perguntas que eu estou trazendo, né? Eu vou responder? Não, vamos responder aqui se tem verdade ou não. Agora eu trago a visão, né? Do que a espiritualidade me deu. Aí você vai sentir no coração como muitas pessoas têm sentido, nossa, é verdade, moça. Então, é uma confirmação de que eu não estou falando ainda mentira, tá? Não estou desviado, porque quando vocês concordam isso no coração, é porque existe uma verdade espiritual aí por detrás. Tá certo, pessoal? Então é isso, tá? Por isso que não vá julgando logo, tá? E você que tem intuição, sinta a intuição, sinta, veja a frequência. Às vezes tem pessoas que, nossa, frequência é boa, tal, a sinceridade, a humildade ele sente nos meus vídeos, tal, mas ele fica assim, nossa, mas esse conceito aí não é o que eu aprendi na minha igreja, no meu grupo, tá diferente esse pensamento. Pessoal,
É porque às vezes o que a gente aprendeu, a gente colocou no coração que aquilo é certo, mas não é, às vezes não é, tá? Teve muitos conceitos que quando eu passei por igreja que eu coloquei no coração, mas não tinha verdade, tá? E eu tinha que reconhecer isso. Então, largar essas crenças limitantes que foram colocadas, né, na nossa consciência, né, no nosso campo mental, tá, pessoal? Porque atrapalha, tá? A gente, a nossa caminhada, a nossa expansão, tá certo, pessoal? Então, pessoal, você vê aí que eu fiz a barba, né? Tava. Eu não sei, pessoal. Você viu que eu fiquei coçando, né? Eu tava em um vídeo aqui que eu tava coçando toda hora, passando a mão no rosto. É porque, não sei, a minha pele, tá? Você vê que é bem lisa, né? Então, quando tem cabelo aqui, começa a coçar, parece que é sensível a isso, né? E E eu não me acostumo, tá? Então, você vai ter que me acostumar com minha cara assim, lisinha, tá? Tem muita gente que diz que eu tenho uma aparência de jovem, né? De menino, então até não vai me dar crédito. Ah, esse rapaz aí novo aí, né? Tem gente até que já me deu até uns 20, 30 anos, tá, pessoal? Mas, pessoal, vou para 50, tá? Vocês estão falando que não parece, mas eu vou para 50. Porque às vezes até tem aqui um estigma, né, de que um jovem, né, o conhecimento, eu até já expliquei aqui, o conhecimento espiritual não tem nada a ver com a pessoa ser mais velha, isso não tem nada a ver, tá, pessoal? Conhecimento espiritual é uma coisa, tá? Você ser velho na idade, né? Você viu algumas coisas, mas aquele conhecimento não é o conhecimento espiritual. Eu já expliquei aqui, tá? Então, me dá uma aparência de jovem, né? Parece que eu já teve pessoas que falaram isso. Nossa, é o jovem. Será que ele tem entendimento sobre essas coisas? Eu até já contei aqui que eu fui para a igreja, né? Que eu era mais novo do que sou hoje, então. E tinha pessoas idosas lá, ficaram assim desconfiado. Será que ele vai trazer a mensagem? Será que ele vai saber pregar aí e tal? Mas é assim, pessoal, tá? É porque as pessoas aqui pensam que as pessoas mais velhas, fisicamente, né? Ela tem um conhecimento espiritual. E não necessariamente, tá? Eu já expliquei isso aqui, tá, pessoal? Então, pessoal, vou tomar um chazinho aqui para a gente começar nosso estudo aqui, tá, pessoal? Espiritual. Eu vou falar de um tema, tá, pessoal? Que eu falei aqui, tá? E eu tenho que vir explicar. Porque eu falei, foi sobre a gnose, né? Algumas pessoas, eu trouxe esse termo, gnose, que é uma palavra grega, né? Que significa conhecimento. Mas não só o conhecimento, tem que ter o conhecimento e a sabedoria junto. Porque você viu que Salomão recebeu essa gnose, tá? Essa sabedoria e o conhecimento, mas ele se perdeu ao longo do tempo. Porque tem que estar os dois juntos, pessoal, sabedoria e conhecimento. Porque só o conhecimento pode fazer você desviar da verdade de Deus. Sabedoria também só desvia, se você não tem o conhecimento, desvia da verdade de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão, tá? Você viu que ele adorou vários deuses aí, tá? Se perdeu, tá, pessoal? Começou a ter riqueza, sabedoria, tá? E ele se perdeu nessa jornada dele. Porque quanto mais você
cresce, pessoal, entendimento e sabedoria, você tem que ser mais humilde ainda, você tem que ser mais baixo ainda. Essa é a sabedoria de Deus, tá, pessoal? Porque quanto mais você cresce, você se torna servo. Foi por isso que Cristo falou: eu sou o maior entre vocês, eu não sou o mestre, eu estou lhe servindo, eu sou o seu servo. É o que os anjos têm mais conhecimento do que a gente, os anjos, mentores, mas ele está servindo. Foi o que ele falou para João lá na ilha de Pátimo. João foi adorar o anjo, o que é que? João disse: oh meu Deus, eu vou me prostrar aqui no anjo, tá? Aí foi prostrar, o que é que o anjo falou? Não faça tal coisa, não faça isso, eu sou conservo teu, né? Então, servo e de seus irmãos também, estou servindo a você e a seus irmãos. Adora só a Deus, então. Quem quer obedecer o anjo, obedece, tá? Adora só a Deus, pessoal. Mas olha agora aí a confusão. Quantas pessoas estão adorando não sei quem aí, pessoal? É só a Deus que a gente tem que adorar. Tá? Então, foi prostrar? Não faça isso. Eles têm mais conhecimento, mas são servos da gente. Estão servindo a gente, estão nos protegendo, estão nos ajudando naquilo que a espiritualidade, né? Deus permite que ele intervenha na nossa vida. Principalmente quando a gente se aproxima de Deus, tá, pessoal? Aí há um direcionamento desses seres para estar nos acompanhando, nos ajudando, tá, pessoal? Ao longo aqui da nossa jornada. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar o nosso estudo, que a gente vai... O nosso tema de hoje, né? Qual é o nosso tema de hoje? O que é a gnose espiritual? Então, foi o que eu falei, né? Já falei em alguns vídeos aqui sobre a gnose e tal. As pessoas ficaram assim, deve ter muitas pessoas novas. O que é que ele está falando? Gnose? O que é isso? Tá? Então, eu venho aqui explicar, tá, pessoal? Temos todo o tempo do universo, tá, pessoal? Vamos estudar cada termo, tá? Se você ainda não estudou sobre esse termo, tá? Então, a gente vai... vou explicar sobre isso, tá? E você vai ter entendimento do que significa isso, tá? O que é essa gnose espiritual? E por que temos que despertar esse conhecimento, né? Conhecimento intuitivo da verdade. Então, a gnose, pessoal, é um conhecimento intuitivo da verdade que está na gente. E a gente tem que despertar essa gnose, né? Era o que criaram até como é que se diz? Os gnosticistas eram os primeiros cristãos, né? Ele falava sobre isso, que todo ser humano, toda pessoa tem o conhecimento. Então, por isso que eu falo, essa verdade está dentro de você. Por isso que eu faço pergunta para você, quando você está ouvindo o meu vídeo, você responder, não, é verdade. Então, quando você faz isso, fala que é verdade, eu digo, essa verdade está dentro de você. Então, você foi meu espelho. Eu digo, olha, então eu não estou falando coisas erradas. Eu estou seguindo a intuição, o que a espiritualidade quer. Porque quando a pessoa não concorda lá, não tem, como é que se diz? Certificação, né? Não certifica no espírito da pessoa, quer dizer o quê? Que não existe verdade. Por isso que disse que o espírito certifica no seu espírito que é verdade. Tá? Vai começar, tá, pessoal? É só eu começar aqui a interferência, tá?
Não tem o que fazer, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Entende? Então, por quê? Porque ele fala que a gente precisa despertar esse conhecimento intuitivo, então, que está na nossa intuição da verdade. Tá, pessoal? A gente precisa fazer isso. Tá? Então, essa é a gnose espiritual. É um conhecimento que está dentro da gente, intuitivo, que a gente precisa despertar. As pessoas têm essa gnose dentro dele, pessoal? Tem. E você vai saber que essa gnose é Cristo. É o Cristo que está dentro de você, na consciência. Ele está batendo no seu coração para despertar essa sabedoria e conhecimento. Tá, pessoal? Vamos lá, tá? Vamos lá que vamos movimentar as energias aqui para as pessoas sacudirem o pó, tá? Vamos movimentar as energias, tá? Quando começa é um movimento, tá? Os espíritos não gostam de estar ouvindo essas coisas, não quer que você ouça também. Por quê? Porque vai despertar essa gnose em você, esse conhecimento aí profundo da verdade. Ele não quer, por isso que ele está atrapalhando. Ele não pode atingir, tá? Aquele que está na espiritualidade, não pode, mas ele pode atrapalhar, porque pessoas que estão na frequência dele, eles podem usar para fazer as coisas erradas, pessoal, tá? E não tem como impedir isso, tá, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, primeiro, o que é a gnose espiritual? Ele fala, a gnose espiritual é um termo de origem grega que significa conhecimento, né? Conhecimento e sabedoria. Especificamente, um conhecimento que vai além do intelecto, que envolve uma compreensão profunda da realidade espiritual. Então, ele está dizendo que esse conhecimento é um conhecimento espiritual que vai além desse conhecimento aqui que a gente vai para faculdade, vai para a escola. Esse conhecimento aqui besta aí, que muitas pessoas aprendem esse conhecimento e acha que é importante, acha que agora eu sei de tudo, eu sei. Meu Deus, ela não sabe, é um conhecimento tão pequeno, tá, pessoal? Mas ele está dizendo que essa gnose espiritual, né? Ele fala que é o conhecimento e a sabedoria, que é uma sabedoria espiritual, que é um conhecimento profundo sobre a realidade espiritual. Ele fala, esse conceito está presente em diversas tradições espirituais e filosóficas, sendo especialmente associada a correntes esotérica e gnóstica. Então, é falado mais esse termo no meio espiritualista, né? Esotérico em geral e gnóstico, né? Que veio a ter esse nome por causa que aqueles cristãos primitivos falavam desse gnose. Aí ele foi conhecido como os cristãos gnósticos, tá? Por causa disso, porque ele usava esse termo, tá? Que era Cristo. O Cristo, o conhecimento que estava dentro da pessoa. Então, ele usava esse termo e aí eles foram conhecidos com isso. Mas o conhecimento, pessoal, todo mundo aí, filosófico, seja cristão, vários grupos aí estão usando aí esse conhecimento, essa gnose, para chegar a esse conhecimento, para ter uma conexão com esse conhecimento, que é Cristo. Tá, pessoal? Depois você vai ver aqui. Vamos prosseguir a nossa jornada espiritual, tá? Aí ele fala, a gnose nesse contexto
se refere ao conhecimento direto e intuitivo da verdade divina. Então, é um conhecimento intuitivo que está na gente, da verdade, né? Divina que está na gente, tá? Ele fala, é algo que só pode ser alcançado por meio de experiências espirituais e não através de estudos formais e lógicos e racionais. Então, esse conhecimento é pelas essas experiências, através das práticas, você começar a ter uma experiência espiritual, você alcança essa gnose, que é essa verdade intuitiva, divina, que está dentro de você. Então, é o conhecimento que Paulo, os apóstolos, estavam trazendo. Não é um conhecimento, por isso que ele disse que a minha sabedoria não está posta em sabedoria humana, mas em poder e conhecimento de Deus. Então, no poder, na experiência do que ele estava falando e do poder de Deus. Tá, pessoal? Em qualquer loja em Mobá. Então, é isso que acontece, tá? Aí ele fala, no gnosticismo, né? Porque foi dado esse nome por causa que esses cristãos primitivos, né? Ele usava esse termo gnose, que significa, na palavra grega, conhecimento. O conhecimento é a sabedoria. Junto, entende? Então, foi criado aí o termo para isso, gnosticismo, um movimento espiritual que surgiu no primeiro século do cristianismo. Então, do primeiros cristãos, né? A gnose é entendida como um meio de libertação da alma. Então, esses gnósticos, esses primeiros, falavam que quando a pessoa alcança esse conhecimento, essa gnose, que é Cristo, né? Ele tem, por meio dessa gnose, ele vai estar liberto, a alma dele vai estar liberta. É o que Cristo veio dizer, por isso que ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É claro, né, pessoal? É claro. Então, você vê, né? Tem aí alguns textos aí dos gnósticos, tá, pessoal? Mas foram poucos textos, porque esses queimaram aí, se perderam muito texto aí, que foram escritos sobre esses primeiros cristãos. Algumas coisas sobrou, tá? Que traz um pouco do entendimento disso. Então ele disse, a gnose é entendida como um meio de libertação da alma. Para o gnóstico, né? Aqueles que do primeiro século, né? A realidade material é uma ilusão, uma prisão. E um verdadeiro objetivo da vida é buscar pelo autoconhecimento e pela união com o divino. Então, era isso que eles falavam, os primeiros cristãos. Vê se não está de acordo aqui com o que eu estou falando, pessoal. Eu estou dizendo que o mundo aqui é ilusão, que é uma prisão, que a gente tem que se libertar a nossa alma, né? Que o nosso verdadeiro objetivo é trabalhar nosso conhecimento, a nossa espiritualidade e a nossa conexão com o divino, né? Não é isso que eu estou falando aqui? Parecendo que eu sou o gnóstico da pessoa. Não, mas é a direção da espiritualidade, tá? Não é que a gente é gnóstico, amigo, mas a gente está pegando o conhecimento que tem verdade por detrás, tá? Aí ele fala, a gnose, então, é o despertar desse entendimento, a iluminação que revela a verdadeira natureza do ser e do universo. Então, ele está dizendo que essa gnose é o despertar do nosso entendimento. Foi por isso a minha pergunta. E por que temos que despertar esse conhecimento intuitivo da verdade?
despertar essa verdade dentro de nós. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Estou passando com isso para despertar essa verdade dentro de você. Tem muitas pessoas agora no meu canal aqui que despertaram essa verdade dela. Então, você despertou a gnose, a sabedoria e o conhecimento. Então, você começa a ter um conhecimento a mais, uma expansão. Então, você não precisa de que alguém fique guiando você. É por isso que lá, se você tem a unção, não é preciso que ninguém ensine a você. Se você tem a gnose em você, se você tem a unção, ninguém vai precisar ensinar, porque você tem a sabedoria e entendimento. Entende, pessoal? Então, ele fala que essa gnose é o despertar desse entendimento, a iluminação que revela a natureza do ser e do universo. Aí ele fala, a gnose difere do conhecimento intelectual comum. Então, não é um entendimento intelectual aí que você vai aprender, pois envolve uma compreensão interior, muitas vezes descrita como revelação, insight espiritual. Então, muitas vezes esse conhecimento, né? Ele não vem que você vai aprender em um livro aí, você não vai aprender em um livro, numa faculdade. Então, esse conhecimento vem pelo insight, a intuição espiritual. É às vezes o que eu recebo, tá, pessoal? Por isso que meus vídeos aqui eu falo sempre, nossa, por que seu vídeo é tão diferente dos outros, irmãos? É porque é de intuição, pessoal. Teve um vídeo aqui, tá? Que uma pessoa me falou que eu reuni, psicologia, psicanálise, espiritualidade, né? Reuni a Bíblia, reuni filosofia. Nossa, pessoal, em um vídeo só, ele viu, nossa, esse cara reuniu tudo aí, pessoal. Tá? Então, quem é que tá dando essa intuição? Tá? Eu tomei, tá? Faculdade aí de psicanálise, de psicologia, tá? Eu tomei, como é que se diz? Tomei muito estudo bíblico aí, né? Algumas coisas eu aprendi, mas teve muitas coisas erradas também que eu aprendi. Eles estão ensinando errado aí nesse estudo bíblico. Eu passei por essa aqui. Então, eu tomei isso. Então, por isso que eu tenho toda essa concepção, tá? E a intuição vem, eu reúno tudo. Filosofia também, eu tomei na faculdade. Por isso que meus vídeos aqui, pessoal, tem tudo isso. Psicologia, psicanálise, espiritualidade, filosofia. E aí eu reúno o conhecimento da Bíblia, tá? É um conhecimento também. O cara viu que era uma salada de fruta aí que eu estava fazendo. Em um vídeo só ele viu tudo isso, tá, pessoal? Porque é assim, porque eu tenho que reunir tudo isso, tá? Aonde tem verdade, né? Nesses conhecimentos que estão aqui. Reunir aquilo que tem verdade para o nosso crescimento, pessoal. É o que eu estou fazendo nos meus vídeos, tá? Aí ele fala, esse tipo de conhecimento é alcançado por meio de prática de introspecção, meditação e autoconhecimento. Então, é isso aí, tá? Essas práticas que a gente tem que fazer para ter uma conexão, despertar esse conhecimento que está na gente. Tá na nossa camada espiritual mais profunda, que é a camada divina, pessoal. Né? Tá lá. Mas por que as pessoas não estão se conectando? Porque elas têm que se voltar à prática para dentro. E foi o engano que
a matriz religiosa não permitiu, tá? Permitiu que você não obtesse essa conexão, para que você não tivesse essa entendimento da gnose, tá? Era o que os primitivos, os cristãos primitivos estavam falando sobre essa gnose, né? Que se você buscasse essa conexão com esse conhecimento profundo da sua parte divina, você despertava a gnose, então despertava o Cristo que está dentro de você, despertava esse conhecimento. Era isso que ele estava. Aí você se libertava, então a sua alma estava liberta. Essa é a libertação que Cristo está falando, tá? E muitos não entendem, tá? Aí ele fala, não se trata de acumular informação. Então, não se trata disso, tá? Mas de vivenciar diretamente a verdade que transcende o mundo material. Então, essa gnose é você vivenciar a verdade, é praticar. É por isso que Cristo fala, não seja, Tiago, né, irmão? Não seja só, seja praticante desse conhecimento. Porque quando você pratica, você começa a colocar aquelas virtudes, né, no mundo material, você tá. Então, não é para você ficar acumulando aí conhecimento. Eu tomei tanta faculdade, eu tenho muito conhecimento. Não é isso, tá? Que não vai adiantar de nada, tá? Mas aí você fala bonito, que não sei o que, mas vai lá e tá agindo totalmente errado. Então, você tem até o conhecimento, mas não tem a sabedoria de colocar isso nessa. Você aí coloca coisas erradas, entra em outra frequência e se desvia. Foi o que aconteceu com Salomão, tá? E aí foi até adorar outros deuses, tá, pessoal? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hã? Aí, o que é mais, pessoal? Vai sair do caixão. Ele fala, dentro desse conceito, né, da gnose, a busca pela gnose é considerada uma jornada espiritual. Então, é a jornada espiritual que a gente está fazendo aqui. Lembra que a gente falou ontem sobre a jornada interior, que é a nossa jornada espiritual? A gente falou ontem, né? Então, a gente está buscando essa gnose, que é a sabedoria e o conhecimento, que é Cristo. A gente está buscando a conexão com Cristo. Porque quando a gente despertar esse Cristo que está na gente, a gente vai entrar em conexão com Deus. Hã? O clima aqui, eu estou dizendo, eu disse que ia movimentar as energias, tá, pessoal? Eu disse que ia movimentar. Você viu que antes de eu começar aqui, estava tudo quieto. Estava tudo quieto, estava tomando meu chá, meditando aqui. Mas olha agora, é só eu começar, os espíritos começam a mover aí as pessoas, tá? Então, ele fala que a nossa busca pela gnose é a nossa jornada espiritual. Ela não é algo que pode ser ensinado de forma tradicional. Então, não é, tá, pessoal? Mas deve ser experimentada. Então, você deve experimentar isso. Então, através das práticas, então, através da intuição, isso você tem que ter experiência para se conectar a essa gnose. Tá, pessoal? Que é Cristo. Você despertar essa sabedoria e conhecimento dentro de você. Aí ele fala, o processo envolve questionar a aparência do mundo físico. Então, é o que a gente faz, tá? E explorar o mistério da existência, indo além da resposta fácil e superficial que a mente racional oferece. Então, você tem que ir além disso.
Entende? Então, pessoas, teve até aqui uma pessoa que disse que eu usava mal ética e tal. O cara tá com pensamentos superficiais, tá? Dessas racionais que aprendeu, tá, pessoal? Aprendeu aí na faculdade, tá? Mas tem que saber usar esse conhecimento. É o que ele não está sabendo usar. Tem que unir esse conhecimento com a sabedoria que é Cristo. É isso que ele tem que fazer, tá? E não faz. Então, se perde. É por isso que tem muitos aí, pessoal, que foi para estudos formais aí, tem um bom conhecimento. A pessoa, você vê que tem uma boa dialética, um bom conhecimento, fala bem, mas não tem a gnose. Não despertou o conhecimento que vai além desse conhecimento dessa realidade. Entende? Esse conhecimento que vai além é o conhecimento de Deus, é o conhecimento que é Cristo. Porque o conhecimento de Deus é Cristo. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, muitas tradições espirituais ensinam que a gnose só pode ser alcançada ao se superar o apego ao ego e ao mundo material. Então, por isso que aqui na espiritualidade a gente está trabalhando para desapegar do nosso ego e das coisas materiais. Agora, eu fico impressionado, tá, pessoal? Porque agora o meio que se diz do cristianismo, o cristão, né? Olha o tipo de pregação. É para você sair, desapegar do ego e das coisas materiais aqui. Olha aí a pregação. Ou é para você ficar preso aqui à matéria? Você entende que não está de acordo com a espiritualidade que essas pessoas estão falando? Por isso que eu tive que sair do meio, pessoal. Eu tenho que sair desse meio, porque senão você não pode colocar isso aqui para eles, tá? As pessoas que saírem de lá e virem para o meu canal, eu vou começar a ensinar isso aqui, tá? E muitas pessoas que vieram de lá, que tá no meu canal, no princípio aqui do meu canal, achou estranho. Nossa, irmão Samuel, isso aí eu não ouvi na igreja, isso é estranho. É estranho, porque não foi ensinado, isso foi ocultado, tá, pessoal? A igreja aí, e aí os que estão na frente da igreja falando um monte de bobagem aí, tá? E desviou muita consciência aí do trabalho da gnose. Aí ele fala, o eu superior, ou a verdade da essência de cada pessoa, só pode emergir quando o indivíduo se libertar da ilusão e se reconectar com sua origem divina. Então, ele fala que a pessoa só pode colocar o eu superior, a verdadeira essência dele, né? A parte divina dele aqui nessa realidade, ele só pode emergir isso quando ele se libertar da ilusão. A ilusão do ego e a ilusão da matéria. E se reconectar com sua origem divina, né? Essa jornada de descoberta interior, né? Foi o que a gente falou, a nossa jornada interior, né? É vista como um caminho para a libertação espiritual. Então, ontem eu falei aqui sobre a jornada interior. Então, é um caminho de libertação. Ontem o vídeo eu estava falando de libertação. Mas libertar quem? Quem é que está preso? A sua consciência. Libertar sua alma dessa prisão, né? Desse mundo de ilusão que vocês estão presos aqui, que vocês estão presos sempre reencarnando aqui na roda de Sansara. É isso que os primeiros cristãos falavam, que a gente tinha que trabalhar a frequência, a nossa espiritualidade, despertar essa sabedoria interior para que a gente fugisse desse, como é que se diz?
dessa roda de samsara, né, pessoal? Que é uma lei universal aqui da terceira dimensão, tá? Essa parte de reencarnação da consciência é aqui da terceira dimensão. Então, você, para fugir da terceira dimensão, você tem que atingir um nível de frequência para ir para outra dimensão mais elevada, aonde não existe mais reencarnação. Você não precisa mais reencarnar. Entende, pessoal? Porque essa... E é o que Cristo vem ensinar. Por isso que ele vem ensinar. Por isso que ele ressuscitou. Porque ele atingiu a frequência, ele veio... elevou a frequência dele aqui, veio ensinar a gente a sair, nos libertar nossa alma disso. Então, ensinando a gente a amar o próximo, para entrar numa frequência boa. Então, foi por isso que ele vem ensinando isso. Entende? Entende, pessoal? E as pessoas não entendem isso, tá? Principalmente os evangélicos. Porque ele acha que libertação é outra coisa. Tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Eu sinto muito, porque é bom até você ler alguns textos aí, gnóstico, tá? Procura aí, tem aí texto de gnóstico na internet aí, você lê, você vai ver, tem o de Maria Madalena, o de Filipe, tá? Tem até o texto aí de Filipe aí também, né? Tem aí outros textos aí que é considerado gnóstico, tá? Que fala sobre isso, tá, pessoal? Aí ele fala, o gnosticismo é uma corrente filosófica e espiritual que coloca a gnose no centro da sua doutrina. Surgindo no primeiro século do cristianismo. O gnosticismo se baseia na crença de que o mundo foi criado por uma entidade imperfeita chamada Demiurgo e que a verdadeira divindade está além da criação física. Então, pessoal, eles falam que o gnosticismo no primeiro século falava que o mundo material, mas ele não está falando do mundo que a gente vê, o mundo físico, tá, pessoal? Ele está falando do mundo do desejo, o mundo do ego. Então, que foi criado por essa entidade Demiurgo, que é um espírito maligno aí, tá, pessoal? Esses espíritos até hoje estão, que eles sugam a nossa energia. Quando a gente está em frequência baixa, ele começa a sugar a nossa energia. Os cristãos daquele primeiro século, que eram os gnósticos, ele falava sobre isso, que essas entidades é o que Paulo fala, né? Que está na região celestiais, tá? Na região acima, que eles estão, como é que se diz, influenciando a maioria das pessoas hoje aí, pessoal. Essas entidades. Então, eles estão influindo para criar um mundo imperfeito, mas o mundo que Deus criou, não, porque o mundo que você vê, o céu, foi criado pelo nosso Criador. Mas ele está falando aqui, o gnóstico, do mundo, o mundo do desejo, o mundo que as pessoas vivem hoje. A maioria presa. Então, essas entidades estão prendendo você nas trevas para criar um mundo totalmente imperfeito. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Essas entidades estão, desde aquele tempo, criando esse mundo imperfeito aqui. Porque o mundo aqui, quando a pessoa vem para a espiritualidade, ela pode criar um mundo perfeito para ela. Mas o que é que aconteceu? A maioria agora das pessoas estão no domínio dessas entidades. Que o apóstolo Paulo, a gente também estava preso também, mas fomos libertos por Cristo, por a gente despertar essa gnose dentro da gente. A gente foi liberto dessas entidades, tá, pessoal?
Mas ele vai ficar, ele está aí, dominando a maioria da mente, o qual criou aqui o mundo perfeito, imperfeito, pessoal. Por isso que esse mundo jaz do maligno, a Bíblia fala. É porque esses espíritos estão fazendo aqui um mundo imperfeito. Então, o mundo está se tornando imperfeito. O mundo aqui era para ser perfeito. Tudo funciona, era para tudo funcionar na frequência, na energia da espiritualidade. Mas ele tirou as consciências, tirou da frequência correta, da frequência. Então, colocaram em uma frequência abaixo, uma frequência densa, o qual está levando essa imperfeição. Era isso que era chamado o demiurgo, né? Que os falava, né? E que ele fala que a verdadeira divindade, né? Que é o nosso Deus, o Criador, está além dessa criação física. Para o gnóstico, ele fala, o ser humano contém uma centelha divina. Então, essa luz que está dentro dele é a sabedoria e o conhecimento, que está presa no corpo físico. Tem alguma coisa do que eu estou falando, pessoal? Que a gente é a consciência que está presa no corpo? E a única maneira de libertar essa centelha é por meio do conhecimento espiritual. Então, é por meio desse conhecimento espiritual que não vem das coisas intelectuais. Então, que ele diz que libertar a centelha por meio desse conhecimento da centelha que é a alma, né? Libertar a nossa alma é através do conhecimento espiritual que Cristo trouxe, né? Que é a gnose. Então, a gnose é Cristo. Então, Cristo veio nos libertar. Foi por isso que disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem é a verdade, pessoal? Quem é? Quem é que a gente conhece como verdade aqui? É Cristo, não é? Eu sou a verdade. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem? Para a nossa consciência, para libertar a nossa centelha divina, a nossa alma, a nossa consciência, a nossa luz interior. Libertar para a gente ir para dimensões elevadas. Mas isso vai ter que atingir, tá? Uma frequência elevada. Tá certo, pessoal? Movimentou legal as energias aqui, né, pessoal? Entende? Aí, o que mais? Ele fala, segundo os gnósticos, a ignorância espiritual é o maior obstáculo. Aí, ó, tá? Aquele que chegou aqui no YouTube, aí numa live, dizendo que a ignorância era uma bênção. Então, aqui, ó, o que o gnóstico está falando para ele. A ignorância espiritual é o maior obstáculo. Então, se você fica na ignorância, sem buscar o conhecimento espiritual, que é Cristo, essa conexão, o que é que vai acontecer? Você está criando um obstáculo para alcançar a salvação. Então, para alcançar a salvação, a libertação da sua alma dessa realidade imperfeita. Tá? Aí ele fala, ele acreditava que a maioria das pessoas vive na imensa ilusão do mundo material e não consegue enxergar a realidade espiritual por detrás dessa ilusão. Você entende, pessoal? Olha o que os gnósticos falavam. Vê se tem alguma semelhança do que eu estou falando. É isso que acontece. Se você ficar preso no ego, na ilusão, você não consegue ver além dessa matéria aqui. Você não consegue ver a realidade espiritual. É o que está acontecendo com muitas. E é isso que esses entidades demiurgo aí, o maligno desse mundo, ele não quer que você enxergue. Porque ele quer que você fique preso aqui. Deu para entender, pessoal? Aí ele fala, a gnose, então, é a chave para o despertar da ignorância e perceber a verdade divina
que transcende o mundo físico. Então, a gnose, essa gnose que é a sabedoria, o conhecimento, é a chave. Então, foi por isso que Cristo fala lá para os discípulos, né? Eis que entrego a chave a igreja, a chave, né? Então, que é o quê? É essa conexão com Cristo, que é a gnose. Então, entrega a sabedoria e o conhecimento à igreja. Mas aquele que está conectado com Cristo, ele vai receber essa sabedoria, vai despertar dentro dele essa gnose, que é a chave para você sair da ignorância. Então, sair das trevas, sair de uma frequência mais baixa e ir para uma frequência mais elevada. Entende, pessoal? Vamos lá. Aí ele fala, o gnosticismo, né? Não é religião. Então, não é uma religião. Eram os grupos ali do cristão que estudavam sobre isso, tá? Não é uma religião, uma forma de dogma rígido, mas sim uma tradição, ensinamento, né? Esotérico que valoriza experiência direta com a verdade. Então, o que eu estou trazendo aqui é espiritualidade livre. Então, é para você tomar conhecimento. Eu quero que você desperte essa gnose em você. É isso que eu quero. E pior que Paulo veio fazendo isso lá em Coríntio. O que é que os coríntios falou? É a religião de Paulo. Eles não entenderam que Paulo estava querendo despertar essa gnose, esse Cristo que estava dentro dele. Tá? Estava querendo despertar isso nele. E eles entenderam como uma religião. Eu sinto muito, tá, pessoal? É a mesma coisa aqui, tá? Nem tanto vai confundir o que eu estou fazendo aqui, aqui no YouTube, como uma religião. Nem tanto quando vim grupo, vim pessoas, né? O meu canal aí tá aderindo mais pessoas, vim pessoas, aí tiver o grupo aqui, a religião lá, que o irmão Samuel tá lá falando lá. É a mesma coisa, pessoal. Foi isso que aconteceu, tá? Mas não é uma religião, tá? É um ensinamento que os primeiros cristãos estão tratando para você se conectar com essa experiência direta da verdade. Embora tenha surgido no contexto do cristianismo primitivo, sua ideia se expandia influenciando tradições espirituosas ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, né, muitos foram pegando esse conhecimento aí, tá? Muitas tradições, muitos grupos aí. Aí ele fala, embora o gnosticismo tenha sido uma das principais tradições associada à gnose, o conceito de conhecimento espiritual profundo também aparece em outras tradições de filosofia ao longo da história. Então, hoje a espiritualidade, vários grupos falam sobre esse conhecimento espiritual. Então, está falando sobre a gnose. Porque o conhecimento é Cristo, pessoal. Se você não tem a conexão com Cristo, você não tem essa gnose, você não tem esse conhecimento. E é isso que a gente tem que fazer, né? Aí ele fala, no esoterismo ocidental, por exemplo, a gnose é frequentemente associada à prática de alquimia, cabala e hermetismo. Então, teve vários desses grupos aí que pegaram conhecimento dos gnósticos. Né? Nesse sistema, o conhecimento é transmitido de forma velada. Então, é passado de uma forma escondida, tá? Ninguém era passado assim. Por quê? Porque naquele tempo estava matando muitos cristãos que falavam sobre isso. Então, a Matrix aí, o inimigo, começou a usar aí outros grupos, começou a matar os cristãos, os primeiros cristãos. Então, e tomava
os conhecimentos. Muitos dos outros grupos, tá? Mataram aí esses cristãos e tomaram conhecimento, destruíram, às vezes queimaram alguns conhecimentos, tá? E aí alguns eles tomaram, né? Estão escondidos aí até hoje aí, trabalhando veladamente, tá? Sendo compreendida a pena para aquele que busca além da aparência. Então, sendo compreendida além daquele que aparece. Então, Cristo veio rasgar esse véu para trazer essa conexão com Cristo. É por isso que Cristo veio, para acabar com isso aí. Então, trouxe isso. Aquele agora que buscar a conexão com Cristo, ele vai receber a sabedoria e conhecimento. Vai despertar dentro dele. Então, o despertar espiritual tem a ver com esse conhecimento, despertar da gnose espiritual, que é sabedoria e conhecimento, vai despertar. Se a pessoa tem mais clareza, começa a entender o jogo, o que é que ela está fazendo aqui. Então, ela tem conhecimento de tudo. Então, ela começa a se equilibrar a vida dela ali, tá? E é isso, pessoal, que o maligno não quer, tá? Esses demiurgos aí, o maligno, tá trabalhando contra, tá? Ele tá trabalhando para que você não fique nessa gnose, tá? Então, pessoal, vou marcar aqui, tá? Vamos parar aqui que a gente vai continuar na segunda parte. A gente vai... Tem muita coisa ainda, tá, pessoal? A gente vai continuar na segunda parte, da onde a gente parou aqui, tá? Vou dar uma parada, eu vou ali fazer uma merenda. E daqui a pouco eu volto para a gente continuar esse estudo sobre o que é a gnose espiritual. Mas eu acho que a primeira parte vocês já estão entendendo o que significa, tá? Tá certo? Então, até a segunda parte. Já movimentei as energias aqui. Vamos ver agora na segunda parte como é que vai estar aqui o movimento. Tá certo? Até a segunda parte.